Olá a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma mini palestra, um assunto que foi passado para a gente poder discutir. E eu gostaria, diante da gente começar essa palestra, que a gente levasse o nosso pensamento em Jesus. Se quiserem fechar os seus olhos, implorar ao Mestre amado que se faça presente sempre junto de nós, não simplesmente para aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas para fixar na nossa mente todos os seus ensinamentos, que são tão simples, são tão poucos, mas tão difíceis de nós podermos seguir. Mas que Ele não desista de nós e que os seus mensageiros estejam sempre ao nosso lado, trazendo aquele primeiro pensamento, aquela primeira intuição que é sempre em favor do bem. Que não deixemos que as nossas imperfeições, que os nossos maus hábitos falem mais alto em nosso espírito, principalmente nos momentos em que estivermos de frente com as dificuldades. Assim seja. O tema que me foi pedido para falar hoje é sobre o livro Fonte Viva. O item é o número 169, Busquemos a Eternidade. Ele sempre começa, os livros de Emmanuel, com uma citação bíblica. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É Paulo, Coríntios 4,16. Aqui nós já vemos novamente o assunto espírito, matéria abordado. Ainda que o homem exterior, o corpo físico, a matéria, se corrompa, o interior, o espírito, a inteligência, os sentimentos, contudo, se renova a cada dia. No início do texto ele diz: não te deixes abater antes das alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Então, todos nós passamos pelas dificuldades. Nós temos uma passagem de Chico, que é muito divulgada em vídeos, em textos, por palestrantes, onde ele, angustiado, pede a Emmanuel que busque, junto de Nossa Senhora, uma mensagem, um consolo, alguma coisa, porque ele estava muito triste, estava sendo muito atacado na época. E aí ele recebe essa mensagem em 2 palavras: tudo passa. E aí, com certeza, para nós, é uma palavra extremamente válida. Tudo passa. Mas só que nós direcionamos o tudo passa simplesmente para a dificuldade, para a dor, para o sofrimento, para as angústias. Então, se em todos os momentos em que nós estivermos de alguma forma abalados sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, nós lembramos dessa passagem, ela nos traz consolo. Mas essa passagem, esse texto, essa pequena mensagem, ela vale, como ela mesma diz, tudo passa. Isso significa que os momentos de alegria, que os momentos de fartura, que os momentos de excesso, que os momentos de estabilidade também vão passar. E por que eles vão passar? Porque se não passarem, nós estacionamos. Se nós tivermos sempre tudo muito bem feito, se nós tivermos tudo sempre muito bem equilibrado, dificilmente nós vamos buscar um caminho, nós vamos buscar alguma coisa para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer. Então, é necessário também que os momentos ruins passem para que nós possamos buscar novidades, para que nós possamos buscar novos caminhos. Aí, ele continua: a velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. E nós, principalmente não, mas até nós que somos espíritas, que acreditamos na existência de outra vida, que acreditamos que esse corpo vai deixar de existir, mas que o espírito continuará, nós também temos essa mesma mentalidade ainda, porque eu vejo tantas e tantas pessoas, e até eu mesmo muitas vezes me pego nesse sentimento, de que se você já atingiu uma determinada idade, não é mais para mim, isso é para os jovens, e nada com certeza é somente para os jovens. Se somos espíritos imortais, todo o tempo e todo o aprendizado sempre será útil para nós. O corpo, com certeza, haverá decrepitude. O corpo, com certeza, vai sofrer os abalos do desgaste do tempo, mas isso é necessário também para que nós possamos desenvolver outras habilidades, para que nós possamos repensar alguns valores. E nós não podemos nos esquecer que
Nós estamos num tempo assim que nós estamos muito preocupados com essa doença e estamos buscando as mensagens, os textos que nos elevem, que nos fortaleçam, que nos fortifiquem, que mantenham a nossa esperança alimentada. Está certo. Mas nós sabemos, pelas estatísticas, pela televisão, pelos celulares, pelo computador, que 10% das pessoas, infelizmente, estão sucumbindo na doença. 20% das pessoas estão tendo estados graves da doença. E se nós estivermos nessa porcentagem? Será que vamos ter força? Será que vamos ter equilíbrio? Porque nós não podemos nos esquecer que quando nós pedimos a Deus o amparo, o auxílio, quando nós dizemos que seja feita a sua vontade, significa que se nós tivermos que passar pela doença, é preciso que nós passemos também com a mesma serenidade. E talvez, simplesmente talvez, se nós atingirmos os graus mais elevados, mais graves desta doença, temos que também continuar acreditando que aquela é a vontade de Deus e que temos que procurar o melhor possível passarmos por essa fase. E aí, nós chegarmos nessa fase final, se houver, se estiver assim, né, preparado para que seja o nosso momento e nós tivermos o nosso desencarne, como chegaremos do outro lado? De que forma estamos nos preparando para isso também? Porque pode acontecer com um jovem, pode acontecer com um adulto, pode acontecer com uma pessoa idosa. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Não é? As estatísticas são mais favoráveis aos mais jovens e saudáveis e desfavoráveis às pessoas mais idosas. Mas pode acontecer conosco. E como estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para isso? O que achamos que vai acontecer conosco do outro lado? Não é? Será que haverá uma fanfarra de banda esperando pela gente que chegou, fulano de tal, com um séquito, com marchas, né? Com uma multidão aguardando? Ou será que simplesmente seremos alguém que passará pelas mesmas dificuldades que André Luiz nos narra no seu livro Nosso Lar? Não é? Achamos que estamos tão bem, tão equilibrados, mas será que estamos realmente tão bem equilibrados? Nós vemos uma época em que as pessoas estão exigindo demais os seus direitos, e é justo, correto. Mas existe o dizer que fala sobre isso, ele diz o seguinte: exija os seus direitos, mas cumpra o seu dever. Nós guardamos muito bem, e vem em primeiro lugar, o exija os seus direitos. Mas a segunda parte, será que estamos cumprindo o nosso dever? A única forma que nós temos de chegar bem do outro lado não é se nós estivermos exigindo todos os nossos direitos, mas se nós estivermos cumprindo o nosso dever. Jesus, em momento algum, deixou de cumprir o seu dever, até para com as coisas da matéria. Tanto que, quando ele foi questionado sobre o pagamento dos impostos, ele disse: a César o que é de César. Então, nós precisamos nos esforçar para cumprir o nosso dever. E cumprir o nosso dever é amar ao próximo. Cumprir o nosso dever é fazer todo o bem que nós pudermos fazer. É, se ele estiver com fome, a gente der um pedaço de pão. Se estiver com frio, a gente poder agasalhá-lo. Se estiver doente, a gente poder visitá-lo. Então, é somente através das nossas atitudes que nós vamos conseguir provar isso. E nunca é tarde para nós aprendermos. Por isso que no Evangelho ele diz que, quando fala sobre a eutanásia, né, abreviar o sofrimento de alguém, que na verdade isso não é um ato de misericórdia. Ao contrário, nós estamos impedindo que um espírito tenha uma oportunidade de, em um segundo, fazer uma reflexão. Nós estamos impedindo que nós mesmos, né? Porque, com certeza, nos momentos de dor, estaremos implorando a Deus que alivie aquela dor, que nos leve, e assim por diante. Né? Mas aquele um segundo, aquele minuto a mais, vai trazer para a gente algum tipo de reflexão. Vai nos fazer rever valores, vai nos fazer rever mágoas que nós guardamos, perdão que nós não pedimos para as pessoas. Então, todo segundo é importante. Então, todo o tempo é aprendizado. Sempre é possível que nós possamos fazer algumas coisas. E eu já disse isso uma vez, é uma cópia de um texto que uma amiga colocou numa palestra, mas é uma frase muito interessante para a gente poder observar o quanto nós estamos buscando. Né? Ela diz o seguinte: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Aí você vai saber exatamente se você está com pensamento envelhecido ou não.
Porque todas as vezes que nós nos privamos de aprender coisas novas, fatalmente já é essa decrepitude que está tomando conta do nosso pensamento. Não tem mais capacidade para isso. É lógico, dificilmente nós teremos a capacidade para aprender física quântica por completo, faltando apenas, já passando dos 80 anos de idade, não é? Mas não é impossível. Mas sempre é possível aprender alguma coisa a mais ainda. Com certeza, se já tivermos 80 anos, já aprendemos muito, mas ainda podemos aprender mais. Não é assim que o filósofo disse? Só sei que nada sei. Aí ele continua. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. E não é verdade? Nós não temos aí uma juventude que, em termos de valores, a religião, não é? Mas são avessos à religião. Então, existem muitas pessoas jovens que já estão completamente assim, o pensamento delas já está totalmente deteriorado. Mas por que isso? Porque, na verdade, não são espíritos jovens. São espíritos envelhecidos, são espíritos que já passaram por diversas dores, por diversos sofrimentos e que guardam nas reminiscências do seu subconsciente todo esse sofrimento. E ele se transforma em atitudes fechadas, ele se transforma em atitudes antissociais, mas tudo pode ser mudado pelo convívio. Basta que nós outros, né, que não estamos passando por essa dificuldade, possamos estar atentos para tentar auxiliá-los através do nosso Evangelho. E esse é o trabalho que as escolas de evangelização, as catequeses, os cursos, eles fazem. E a própria convivência. Não é? Deus com certeza fará com que nós reencarnemos em algum lugar, em algum grupo de pessoas que possa nos fazer reavaliar esses valores e mudar, nos tornarmos pessoas melhores, porque buscamos a eternidade, como diz o texto. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Nós temos os exemplos na nossa vida de muitas pessoas que constroem patrimônios, elas estamos falando de bens materiais, não é? E aí depois, quando chega na segunda geração, os filhos, os netos, esse patrimônio vai se deteriorando. As pessoas constroem o patrimônio e elas, com certeza, precisam de muita gente que as ajude a construir esse patrimônio. E elas dão um valor assim, muito grande para essas pessoas, e às vezes são pessoas que ocupam cargos muito simples. Quando chega na segunda, na terceira geração, as pessoas olham e falam, nossa, mas meu pai ou minha mãe pagavam um salário absurdo, essa pessoa tem um cargo tão simples, e começam a dispensar. Por quê? Porque eles não têm o tempo da construção. Eles não têm dentro do pensamento deles o trabalho, o esforço que foi necessário, o sofrimento que foi necessário, a privação que foi necessária para construir tudo aquilo. Eles já pegaram o bolo pronto. Então eles não sabem o que é misturar a massa, eles não sabem o que é colocar no forno, eles não sabem o que é preparar para colocar o recheio, eles não sabem o que é colocar a cobertura para que fique tudo bonito. Já está pronto. É só usufruir, é só comer. Muitas vezes até pode ser que eles tornem o nosso bolo melhor, não é? Mas acontece muito isso, deles desvalorizarem determinadas coisas que só quem sofreu, só quem teve dificuldade que passou. Mas que, por outro lado, também é necessário. Porque aquele que ajudou a crescer, ele também acaba se estacionando. Ele acaba se acomodando porque ele atingiu um patamar onde ele já tem uma receita, um ganho suficiente para ele e não busca mais nada. Então, essa sacudidela que ele leva, porque os novos não dão valor para eles, acaba fazendo com que ele também vá buscar outras coisas. E buscando outras coisas, ele acaba crescendo, ele acaba aprendendo cada vez mais. Então, o mundo faz isso conosco, né, para que nós possamos aprender mais. O encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Não é exatamente aquilo que eu acabei de falar? Então, assim, tudo aquilo que nos acontece por fora, que nos acontece no corpo, que nos acontece nas dificuldades do dia a dia, que nos acontece no relacionamento com as pessoas, ele vai fazer com que a gente desenvolva conhecimentos e habilidades internas. Muitas vezes esses conhecimentos e essas habilidades, eles não são qualidades. Eles acabam se tornando defesas que nós criamos. E essas defesas nos fazem ser, num termo popular, ignorantes em determinadas situações. E o correto é que nós aprendamos a desenvolver as habilidades que nos façam entender o nosso semelhante.
As habilidades que nos ajudem a ver que aquele irmão não entendeu a mensagem de Jesus. E que nós precisamos exercitar a mensagem de Jesus para que nós possamos aprender, para que nós possamos realmente aproveitar aquela oportunidade como crescimento, como desenvolvimento. Jesus disse que tudo aquilo que nós sofrêssemos em seu nome, não é, seria bom para nós. Então, hoje, não precisaremos mais passar pelas arenas, não precisaremos mais passar pelo apedrejamento. Mas o que é sofrer em nome de Jesus? Será que somente as pessoas que estão ligadas às religiões é que sofrem em nome de Jesus? Com certeza não. Às vezes em que nós, junto ao nosso semelhante, nós necessitamos exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, esse momento é o momento em que nós estamos com Jesus. Porque Jesus disse que Ele queria que nós nos amássemos como Ele nos amou. Então, todas as vezes em que você faz um esforço para amar o seu semelhante, é nesse momento em que você está com Jesus. É nesse momento que você está sofrendo em nome dele. Porque ele te diz que é para você, se alguém te pedir para andar 1000 passos, que você ande 2000. Se alguém te pedir a capa, que você também dê a túnica. Não é? E se alguém te bater em uma face, que você ofereça a outra. Esses dias eu estava lendo na Revista Cristã de Espiritismo uma passagem, né, que ele fala do jovem que veio para Jesus e disse que ele seguia todos os preceitos da religião e o que ele precisava mais fazer. E Jesus disse: venda, não, doe tudo que você tem e me siga. Aí eu falei, será que eu faria isso? Será que eu estou preparado para realmente me desapegar de tudo que eu tenho para seguir Jesus? A gente fica sempre avaliando, né? Não, mas eu preciso pagar a escola dos meus filhos, eu preciso pagar as prestações, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E, na verdade, temos muito mais, né? Mas será que estamos realmente preparados para nos despojar? É lógico que Cristo não quis dizer que você tem que doar tudo isso. Mas será que eu estou preparado para me despojar de todos os valores que eu tenho até hoje? Será que eu estou disposto realmente a receber todas as ofensas sem guardar mágoa? Será que eu estou disposto a exercer a minha atividade profissional com um pensamento cristão também, em relação àqueles que me devem, em relação àqueles que eu preciso cobrar o seu trabalho, aqueles que têm um contrato comigo para prestar serviço? Então, esse é o nos despojar, não é a coisa exagerada de simplesmente pegar tudo que você tem no banco e dar embora. Agora, lógico, se você já sabe que aquilo que você tem é muito, né? A quem muito foi dado, muito será pedido também. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Íntima sem martírio, que nós devemos ser espíritos que estamos numa jornada, somos espíritos imortais numa jornada mortal. Então, significa que isso tudo vai passar. Então, recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Não estamos aqui para nos preocupar em vender o dobro, o triplo daquilo que nós produzimos, ou de achar um produto melhor do que aquele que nós temos, um produto mais acessível. Não. O nosso objetivo aqui é uma jornada espiritual. Então, as habilidades morais é que serão importantes. As outras habilidades, elas são necessárias. Os produtos que nós criarmos, com certeza serão úteis para as pessoas e farão o seu bem. Mas é importante que nós estejamos criando, desenvolvendo alguma coisa para o nosso crescimento espiritual, não só para o nosso crescimento físico. Se conseguirmos ter consciência constante, né, das duas coisas que estamos fazendo, se cada coisa que nós criarmos, se cada oportunidade que nós dermos, nós observarmos que estamos fazendo um bem para aqueles que nos cercam, com certeza estaremos cumprindo a nossa jornada espiritual. Caso contrário, estaremos fazendo somente o enriquecimento dos tesouros da terra, que Jesus disse que a traça, a ferrugem e os ladrões podem um dia levar. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Qual é a sandália que nós utilizamos? Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho. Qual é a nossa sandália? O corpo físico. O nosso corpo físico, os vários corpos físicos que nós já tivemos e os futuros corpos que teremos, todos eles são as sandálias que nós utilizamos em cada uma das nossas jornadas. E essa sandália, ela vai se desgastar, para que nós possamos terminar a nossa jornada. E qual é o término da jornada? A perfeição.
aquilo para o qual nós fomos criados. Então, para que nós possamos atingir a perfeição, muitas sandálias serão desgastadas. Então, temos que cuidar das sandálias sim, porque elas serão necessárias no nosso caminhar, não podemos abandonar, e nós sabemos ao longo do tempo, ao longo da história, que a cada época nós estamos cuidando melhor do nosso corpo físico. Estamos cuidando melhor da ferramenta que Deus nos emprestou, ferramenta perfeita, ferramenta muito bem elaborada por uma inteligência superior. Então, nós estamos aprendendo a cuidar melhor do nosso corpo. Hoje nós sabemos que nós não temos mais a necessidade de comer um boi inteiro para que nós possamos nos alimentar. Não precisamos de 200 toneladas de nada para que possamos nos alimentar. Nós necessitamos do mínimo. Levamos muito tempo para entender a passagem que Jesus disse: olhai as aves dos céus, que não plantam e não semeiam e não colhem, e nada falta para elas. Então, com certeza, nós também não precisamos do excesso, mas precisamos cuidar. Precisamos cuidar através do exercício, através do descanso, precisamos cuidar através do trabalho intelectual, precisamos cuidar através da nossa doação. E todos os sentimentos que estão envolvidos nisso, porque nós já estamos aprendendo aos poucos que os nossos sentimentos, eles também influenciam nesse nosso corpo sandália. Não é? Então, quando guardamos mágoa, quando temos muito ódio, todos os sentimentos inferiores que nós alimentamos dentro de nós, por hábito, por séculos e séculos agindo da mesma forma, todos esses sentimentos causam doenças, causam dores, causam sofrimentos. E à medida que nós trabalhamos essas dores, esses sofrimentos dentro de nós, acabamos nos libertando também de determinadas doenças. E com certeza o homem vai descobrir ainda outras formas de agir para que ele possa ir diminuindo cada vez mais a quantidade de dores e sofrimentos pelas quais ele passa. Principalmente as dores e os sofrimentos causados pela escassez do alimento, da condição básica de sobrevivência. E isso, com essa pandemia, nós estamos aprendendo, Como que nós estamos observando o que é necessário realmente para nós e como também estamos nos preocupando, como estamos também nos unindo para auxiliar aquele que tem menos do que nós, e todos nós estamos aprendendo que sempre podemos ajudar de alguma forma, não é? Descerra, pois, o receptor de teu coração à onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Se alguém tiver a oportunidade, busque os textos, os livros que falam sobre o Jerônimo, o gigante deitado. Mesmo com todas as debilidades, mesmo com todas as doenças que acometeram no seu corpo, mesmo estando, como diz o nome, o gigante deitado, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, inacreditável como, através da inteligência, que é o mais importante que nós temos dentro de nós, e dos sentimentos, que é aquilo que a inteligência consegue fazer com que nós nos movamos, não é? Então, é incrível como a inteligência, se ela estiver sendo usada por nós a nosso favor, quanta luz ela pode gerar. Muitas vezes nós achamos que pela nossa condição estar inferior à do nosso semelhante, seja por causa da dor, seja por causa de alguma coisa financeira, seja por causa de um ente querido, alguém que não está bem, nós começamos a nos achar inferiores, nos achar infelizes, e não há motivo. A dor não é motivo para infelicidade, a dor é motivo para reflexão. A dor é motivo para que você possa fazer brilhar ainda mais a sua luz. Se nós só tivermos as coisas boas no nosso caminho sempre, dificilmente nós faremos brilhar a nossa luz. É nos momentos de dificuldade que a coragem faz com que a gente se mova para determinadas coisas. Cada um de nós deve ter uma passagem da sua vida em que foi necessário agir além das suas forças, agir além daquilo que você acredita, agir além dos valores que você alimenta. Então, sempre nesses momentos de dificuldade, nós conseguimos encontrar dentro de nós a luz que Jesus falou que havia dentro de nós. Nós conseguimos encontrar a fagulha de Deus que realmente alimenta o nosso espírito, que é a nossa origem. Então, Deus fez o homem à sua imagem.
Não é? Então, não é essa imagem física que nós temos, mas Deus fez o homem à sua imagem de amor, fez o homem à sua imagem de atenção, de misericórdia, de compaixão, de piedade. Tanto é que nós sempre iniciamos, quando somos pais, nós fazemos o que pelos nossos filhos? Nós amamos, porque essa essência de amor já está dentro de nós. E as crianças choram de noite, as crianças não fazem nada sozinhas, elas nos dão trabalho no cuidado físico e tudo mais. E nós amamos cada dia mais esses seres. Por quê? Porque dentro de nós existe a fagulha de Deus, a fagulha do amor. Agora, a nossa inteligência, à medida que elas crescem, aprendem a falar palavrão, aprendem a ser ingratas, aprendem a revidar, aprendem a bater de frente com a gente, aí a fagulha de amor se apaga um pouquinho, e a fagulha da inteligência, né, se manifesta e nós começamos a questionar, reagir, brigar, guardar mágoas e tantas outras coisas que com o tempo apagaremos também de dentro de nós. Mas isto é aprendizado. Só aprenderemos se estivermos atentos. Só aprenderemos se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir todas essas coisas que nos cercam, mas olhar com o olhar do aprendiz, ouvir com os ouvidos do aprendiz. Aquele que tem sede de conhecimento, quando você começa a ensinar alguma coisa para uma criança, como é o olhar da criança? Como é a atenção da criança? Como ela se foca e ela fica prestando toda a atenção naquilo que você está fazendo? Aquele espírito não lembra ainda o que ele sabe. Então, ele tem essa fome de conhecimento. Com o passar do tempo, nós desenvolvemos os nossos conhecimentos e as nossas habilidades, nós passamos a fazer o inverso. Todas as situações nós achamos que nós já sabemos. Todas as situações nós achamos que nós já sabemos resolver. E aí viramos psicólogos da vida dos outros, né? Porque temos a solução para todas as coisas da vida deles, mas nunca temos a solução para as nossas. Não é? Não que não podemos ajudar, com certeza, muitos dos nossos conselhos poderão ser úteis para as pessoas, mas temos que estar mais atentos aos conselhos que precisamos dar para o nosso próprio espírito. Então, a grande mensagem que nós temos, né, ao buscarmos a eternidade é procurar pensar exatamente de todas essas situações, de tudo isso que nós passamos, qual é a bagagem que nós levaremos para quando chegarmos do outro lado. O que estamos preparando, o que estamos guardando dentro de nós para que nós possamos fazer com que todas essas situações pelas quais nós estamos passando, e aqui não estou falando dessa pandemia, estou falando do nosso dia a dia, do nosso relacionamento com todas as pessoas que nós temos convívio, não é? E até conosco mesmo, porque existem coisas que nós nos concentramos sozinhos, as coisas que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos querendo desenvolver, fazer, são coisas que envolvem a nós mesmos. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, quais dessas coisas estão sendo feitas para que nós possamos buscar a eternidade? Levar valores que, quando estivermos na verdadeira vida, e Jesus disse, meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Então, quando chegarmos no verdadeiro mundo, naquele onde Jesus habita e nós habitaremos com certeza, o que nós estamos levando? Façamos essa reflexão, pensemos no nosso dia a dia, continuemos com as nossas orações, continuemos com as nossas vibrações, continuemos persistindo em buscar os conhecimentos de Jesus, em buscar as suas passagens, para que nós possamos fixar melhor na nossa mente e transformar isso em atitudes, mas pensemos sempre assim. Estamos numa jornada material, mas somos espíritos imortais. Então os valores precisam ser para além dessa vida. Eu convido a todos agora para que nós possamos elevar novamente o pensamento até o Mestre Jesus, implorar as suas bênçãos sobre a nossa vida, não as bênçãos da matéria, que nós sabemos que as bênçãos da matéria nem sempre nos farão o bem necessário, mas que possam nos trazer as bênçãos espirituais, que farão com que nós enxerguemos a matéria da forma como ela é necessária, como ferramenta de crescimento, como ferramenta de aprendizado para o bem maior, que é amarmos uns aos outros e amar a Deus acima de todas as coisas. Que o Pai Celestial se faça presente onde houver uma dor e um sofrimento, trazendo esperança e fé. E também alimentando os bons samaritanos que estão espalhados por aí e guardados no coração de cada um de nós, e que esses bons samaritanos se esforcem para aliviar o sofrimento daquele que estiver o mais próximo possível. Que assim seja, que Deus abençoe a todos nós.